pessoal, tudo bem? Olha quem apareceu de volta aqui, depois de muito tempo aí distante, né? Um pouquinho de vocês. Estamos mais uma vez aqui tendo mais um encontro. Eu quero desejar um excelente dia ou uma excelente tarde aí, né? Ou noite para você que esteja assistindo essa aula agora. Expressar também o meu sentimento de saudade, tá? Essa saudade realmente ela bate no coração da gente, mas eu espero que cada um de vocês estejam bem, que vocês possam estar estudando, né? Acho que num período como esse, a educação ela sempre vai estar ali à frente de muita coisa, né? Nos ajudando a alcançar muitas coisas. E o interessante nessa perspectiva de educação é que eu me recordo que vocês estão caminhando aí para a reta final, né? E isso é bem interessante porque logo logo vocês vão poder estar aí colocando em prática todo o conhecimento que vocês estão adquirindo aqui no Instituto, tá? Então, professor G. Anderson, hoje nós vamos tratar sobre uma disciplina que é perfeita, perfeita mesmo, é uma das áreas da língua portuguesa de que eu mais gosto de estudar. Eu acredito que vocês também, porque é um assunto que vocês já conhecem. A gente teve uma abordagem dele lá atrás, em leitura e produção textual. E agora a gente vai retomar para complementar aí e ficar com esse conteúdo afiado. Tudo bem? Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre a sociolinguística. E aí, quando nós falamos em sociolinguística, é interessante já ressaltarmos essa questão dessa bivalência aí de nomes, né? Nós temos aí sócio e linguística. Sócio vem de social, vem de sociedade. Linguística vem de estudar a língua, de estudar as maneiras que a língua ela pode ser representada. E aí, quando eu tenho uma maneira, uma disciplina voltada para o lado social, abordando a língua, isso se torna muito vantajoso para os nossos estudos enquanto professor e para os nossos alunos reconhecerem a sua língua materna. Nessa disciplina, nós vamos estar caminhando um pouquinho sobre os conceitos do que vem a ser a sociolinguística a partir da visão de alguns teóricos e, além disso, nós vamos enxergar também a questão das divisões, das variações e vamos finalizar com preconceito linguístico, tá certo? Então eu vou caminhar aqui e nós vamos adentrar, navegar aí nesse mar da sociolinguística. Então aqui, dando início a essa abordagem, falando sobre sociolinguística, é necessário nós partirmos aí do período que ela surgiu, né? Então, a sociolinguística, nós temos os primeiros estudos datados aí a partir da década de 60. Então, quando você para analisar em questões cronológicas, você consegue ver que o estudo da sociolinguística é bem recente, né? Nós temos aí um período, digamos assim, bem curto de estudos da sociolinguística quando comparados a outros estudos já existentes. E talvez isso se deu muito pela a resistência, tá? De muitos linguistas em aceitarem a sociolinguística como disciplina, porque antigamente nós tínhamos teorias voltadas para o gerativismo e para o estruturalismo, que concebiam a língua apenas como aquela unidade corretinha, como o próprio Wagner fala, que eles enxergavam a língua como um lagozinho, sendo que a língua ela é um rio, ela corre, ela se transforma, ela passa por mudanças, tá? E aí, um dos principais teóricos que
estudaram e compraram para si essa questão de, não, nós precisamos reconhecer as diversas falas que nós temos da língua, de uma mesma língua. A língua, ela é mutável, ela pode mudar com o passar do tempo. Foi quem? Nós tivemos aí os estudos e as pesquisas desenvolvidas pelo linguista americano William Labov. Então, Labov, ele desenvolveu esses estudos, tá? Voltados para a relação entre língua e sociedade. E aí, nesses estudos, ele buscava analisar uma abordagem do fenômeno linguístico que se afirmava em aberta discordância, né, com os modelos linguísticos formalistas, em especial com o gerativismo. Foi justamente o que eu falei para vocês anteriormente. O William Labov, ele vem indo de contrário, né? Ele vai contra, assim, as teorias do gerativismo, de dizer que a língua ela só é regida pela gramática. E aí não, é necessário reconhecer o falante, é necessário que nós possamos reconhecê-los em todos os seus aspectos, sejam culturais, sejam sociais, sejam linguísticos, né? E a língua, ela representa muito da nossa identidade. E aí, sabendo que ele foi um dos principais nomes, a gente pode até talvez dizer que Labov é considerado aí o pai da sociolinguística, tá? Então nós vamos ter aí que suas pesquisas se tornaram célebres, investigando aspectos da variação fonética na fala dos habitantes aí de uma ilha. Então, na ilha de Martas, ele analisou a variação que um falante tinha diferente de um outro lugar do país, por exemplo, que um falante tinha diferente de o seu vizinho, digamos assim. E isso, gente, é muito característico, tá? Ninguém fala igual a ninguém. Por mais que nós tenhamos diferentes níveis de educação, diferentes níveis de estudos, ninguém vai falar aí igual, certo? Então ele vai conceber esse estudo e tratar a língua como heterogênea. Para ele, essa língua ela não vai ser homogênea, sabe? Ela não vai ser única no sentido de que todo mundo vai falar o mesmo dialeto. Não, ele vai dizer que ela é heterogênea. Ela, por mais que, vamos supor, estejamos falando de língua portuguesa, por mais que seja a língua portuguesa terá diferentes formas de dizer uma mesma coisa. Foi sobre isso que os estudos dele tiveram aí uma grande abordagem teórica, tudo bem? Nessa perspectiva, nós temos então alguns interesses da sociolinguística. Por que é que ela se interessa? O que é que ela busca para afirmar os seus estudos? Então, o primeiro pressuposto que nós temos essencial seria aquele de que todas as línguas naturais humanas se caracterizam pela heterogeneidade e variabilidade. O que é que a gente entende por essas duas palavras que aparentemente são difíceis, mas não tem nada de difícil aí no seu conceito. Veja só, a sociolinguística ela vai se interessar pelo estudo das características diferentes da língua. Ela não vai focar apenas no estudo da gramática. Ela vai analisar os falantes como um todo, certo? E aí ele traz essa noção de heterogeneidade, porque a língua ela pode sofrer diferenças, não é única, e ela vai ter aí essa questão da variabilidade, ou seja, uma mesma palavra ela vai variar de um estado para o outro, de uma região para outra, de um momento histórico para outro momento. Então nós vamos ver que Labov ele voltou os seus estudos principalmente para essas questões de analisar a língua como não sendo homogênea, uma coisa só, e também para a questão da facilidade que ela tem em variar.
E aí esses estudos de variação, eles também foram tomando alguns nomes. Essa forma de fazer sociolinguística ficou conhecida por sociolinguística variacionista, sociolinguística quantitativa ou ainda como teoria das variações. Foram alguns dos nomes aí criados para esses estudos específicos envolvendo a sociolinguística. E aí, dentre esses interesses da sociolinguística, Mollica ele vai dizer o seguinte, que a sociolinguística busca também o contato entre as línguas, ou seja, a proximidade que elas têm, questões relativas ao surgimento, quando foi que nasceu essa palavra, quando foi que nasceu esse radical, e também a extinção linguística, quando uma palavra ela deixou de existir. E quando é que ela deixa de existir? Quando os falantes eles não a usam mais. E aí nós temos que, além disso tudo, o multilinguismo, a variação e a mudança que ocorre aí dentro da língua também é algo que é interessante para a sociolinguística estudar. E aí nós vamos continuar esse estudo vendo mais algumas características desse processo. A partir de agora, nós vamos analisar os níveis linguísticos da variação. Então, a variação ela vai ter os níveis, a língua ela tem os níveis. Por exemplo, quando nós estamos estudando a gramática como um todo, nós estudamos lá as classes gramaticais, não é verdade? As classes gramaticais, elas estão dentro do nível morfológico da língua, não é isso? Quando nós estamos estudando fonemas, nós estamos dentro do nível fonético da língua. Quando estamos estudando, por exemplo, orações subordinadas, nós já estamos agora no nível sintático. Quando nós estamos estudando a relação que um parágrafo tem com o outro, a relação de sentido, nós já estamos estudando a semântica. Então, a língua, ela tem os seus níveis aí. E a sociolinguística, ela vai mostrar que nós temos variações de um nível desse para outro também. E é sobre isso que Marcos Banho, ele fala. Vocês lembram de Banho, né? Nós fizemos um trabalho usando o livro Preconceito Linguístico, e lá Banho ele já tratava um pouco dessa relação sociolinguística. E aí agora ele traz essas visões dos níveis de variação. Então, a variação ela pode ocorrer em todos os níveis da língua, sejam eles do fonético ao fonológico, ao morfológico, sintático, semântico, lexical e estilísticos pragmáticos. Abaixo, nós vamos começar a entender um pouco dessa abordagem. Então, em primeiro lugar, nós temos aí que a variação linguística ela pode se dar no nível fonético, ou seja, no nível dos fonemas. Seria quando, de uma palavra para outra, um som de uma mesma consoante ou de uma mesma vogal se modificasse. Por exemplo, em palavras como porta ou torta, o R tem diversas pronúncias no português brasileiro. Por exemplo, nós podemos ouvir lá alguém falar porta, puxando o R, porta, 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 né? Torta, torta. Então, são diferenças aí na maneira de pronunciar esse som. Fonema, quando nós nos referimos a fonema, estamos falando da menor unidade sonora que a língua tem. Então, o fonema aí presente na palavra porta e torta é o mesmo R. E ele pode se modificar a partir da pronúncia em alguns lugares aqui no nosso país. Então, entre as regiões Nordeste e Sudeste, notamos também uma diferença na pronúncia de O e E, em palavras como movimento e coletivo, sons abertos no Nordeste e fechados no Sudeste, tá? Então, são diferenças aí nessas variações. Nós temos também
a variação morfológica. A morfologia, ela vai abordar, digamos assim, as classes gramaticais, certo? Então, são 10 classes gramaticais que nós temos. A variação morfológica vai acontecer dentro dessas classes. Eu posso ter um substantivo que seja escrito de uma forma, e eu posso ter outro substantivo que seja escrito de forma diferente, mas o sentido seja o mesmo do outro que foi escrito, tá? Então veja aí, ó, o dicionário Aurélio, por exemplo, do século XXI, ele apresenta formas como pegajoso, peguento e pegagento como sinônimos. E quando nós falamos em sinônimos, nós sabemos que sinonimia estuda a relação de diferentes palavras terem o mesmo sentido. Então, quando eu falo pois, eu posso falar também porque, e eles vão ter o mesmo sentido dentro de uma oração, que é explicar o termo anterior. Então, se eu falo assim, Maria está chorando, pois caiu da cama. Maria está chorando porque caiu da cama. Note que nessas orações, o pois e o porquê, eles vão ser conjunções explicativas. Veja, palavras diferentes, escritas diferentes, conjunções, nós já estamos dentro do nível morfológico, porque é uma das classes gramaticais. E veja como uma conjunção mudou de uma para outra, mas o sentido continuou o mesmo. É dentro desse aspecto que a variação morfológica vai trabalhar. E aí, vejam lá, a palavra pegajoso, peguento e pegagento, ou peguento, né? Peguento, perdão, elas são sinônimas, porque representam o mesmo sentido. O que mudou aí foi o sufixo, né? Adicionado ao radical. Então, veja que em uma terminou aí com joso, na outra com guento, na outra com gento. São sufixos adicionados aí ao radical, para você ver que a variação pode ocorrer tanto na forma morfológica quanto na fonética. E não se detendo a isso, olha que interessante, a variação pode ir para o nível sintático, que aí nós já vamos entrar na ordem que os termos estão localizados dentro da oração. Sujeito, predicado, adjunto adnominal, adjunto adverbial. Então nós vamos ver aí como é que um falante pode organizar diferentes orações. Vejam aí alguns exemplos. Uma história que ninguém prevê o final. Uma história que ninguém prevê o final dela. Uma histórica cujo final ninguém prevê. Olha isso. Todas estão dizendo a mesma coisa, que o final da história ninguém conhece. Olha eu aqui mudando já um pouco dessa sintática, né? O final dessa história ninguém sabe ainda. E cada falante organizou a oração de uma forma diferente. Note que de um para o outro você vê até o grau de instrução. Eu diria que das três orações aí pronunciadas, talvez a terceira, o exemplo 3, nós temos um falante bem aí, né, estruturado no nível da educação. Olha só o que ele diz, né? Uma histórica cujo final ninguém prevê. Raramente você percebe na oralidade, digamos assim, as pessoas utilizarem a palavra cujo, né? É bem incomum, vamos dizer assim. Mas na escrita, ao contrário, ele já prevalece bastante. Então isso vai muito do grau de instrução do falante. Aí tem também no nível da semântica. Esse é bem legal, porque a semântica ela vai abordar todas as relações que uma palavra tem de sentido. Então a semântica trabalha com o sentido das coisas, enquanto a morfologia vai classificar uma palavra como substantivo ou adjetivo, a semântica vai nos dizer o significado desse adjetivo, o significado desse substantivo. E aí dentro da semântica pode ocorrer também as variações. Então, variação semântica vai ser quando nós vamos ter uma palavra
que pode significar diversas coisas. Vamos ver o seguinte, ó, palavras como vexame significam coisas diferentes dependendo da região em que são utilizadas. Em alguns lugares, vexame pode ser vergonha. Em outros lugares, vexame pode ser embaraço e em outros pode ser pressa. Olha só que interessante. Para uma única palavra, o sentido modificou-se. Então, aí nós temos a variação semântica, certo? Temos também a variação lexical. Aqui, quando nós falamos de léxico, nós estamos tratando da própria palavra. Nós vamos ter aí que nós podemos usar diferentes palavras para dizer a mesma coisa. No exemplo anterior, uma palavra tinha diversos sentidos, a depender do falante, a depender da região que ele vive. Aqui já vai ser diferente. Talvez seja o exemplo mais comum de variação que todo mundo conhece quando fala em variação linguística, que é dizer variação é aquilo, pessoal. Quando nós falamos mandioca aqui no Nordeste, em outra cidade do Nordeste falam macaxeira. É o mais comum, confessem para mim. São os exemplos mais comuns que as pessoas dão quando nós abordamos esse assunto. Mas eu acho que vocês já perceberam que estudar sociolinguística vai além desse tipo de variação. A gente estuda a variação linguística como um todo, mostrando aí desde os níveis até os tipos e as consequências que essas variações elas implicam nas relações sociais, que a gente vai falar já no finalzinho da aula sobre isso. Então, quando se falar em variação lexical, nós vamos ter aí, por exemplo, uma palavra que diz uma coisa, outra palavra que diz a mesma coisa da anterior. Cachaça, cana, ou aguardente, para dizer a mesma coisa. Aipim, mandioca ou macaxeira, jerimum ou abóbora. Então, tudo isso aí, ó, nós temos palavras diferentes com sentidos iguais. Na variação estilístico-pragmática, essa daqui vai ser mais voltada para a situação comunicativa, onde o falante ele vai escolher a maneira que ele quer usar a língua, digamos assim. Por exemplo, se eu estou com meus amigos, eu tenho muita intimidade com esses amigos, eu posso usar gírias, não é verdade? Eu posso tratá-los de uma forma diferente que eu trataria, talvez, o prefeito da cidade se entrasse na minha casa. Então, vamos lá. Se eu tenho uma aproximação com as pessoas, eu não tenho uma preocupação em estar assim, me cobrando para estar falando tudo ao pé da letra. Não, eu me sinto mais à vontade. Agora, geralmente, quando nós falamos com desconhecidos, a gente tem um cuidado, né, para falar, principalmente, por exemplo, nós, da área de letras. Vamos falar aqui, Jean Anderson, enquanto professor, vocês, enquanto professores também, muitos já são, né, estudantes em formação. Eu tenho certeza que muita gente já virou para vocês e disse assim, olha, o que quer dizer isso? Achando que nós somos um dicionário ambulante, né? Ou então, você chega lá e diz assim, gente, hoje eu estou tão cansada, nós tudinho chegamos cedo em casa, mas mesmo assim eu estou cansada. Veja, você primeiro usou tô cansada e usou tudinho. Aí, de repente, alguém vira para você e fala, nossa, mulher, nossa, menino, tu não estuda letras? Tu não é aquele que faz letras? Por que é que tu está falando assim? Tudinho. Falando tô. Por quê? As pessoas, elas nos cobram, né? Elas acham que nós temos que sempre falar ao pé da gramática. E não, minha gente, nós não somos obrigados. Nós erramos como qualquer outra pessoa, tá? Só que, claro, nós temos sim que ter um cuidado a mais com a língua, porque nós estamos estudando ela. E aí, nesse sentido,
A variação estilística pragmática, ela vai abordar essas situações de você ter uma fala que pode ser diferente para diferentes situações. Veja o exemplo. Queiram se sentar, por favor. Senta aí, galera. No primeiro exemplo, com certeza eu estou sendo muito formal. No segundo exemplo, eu já estou sendo bastante informal. Então, gente, a partir daí, nós vamos entender que dos níveis de variações vão surgir os tipos de variações linguísticas, tá? Nós vamos continuar essa abordagem e analisar quais são, então, os tipos de variações linguísticas. Então, vamos entender essa tipologia da variação linguística, né? Conforme Hilário e Basso são teóricos, tá, da língua portuguesa, escrevem muito bem, falando, inclusive, sobre como é o português da gente. Anotem aí, o português da gente. Pesquisem, porque é um livro muito bom, vale a pena a leitura, tá? Principalmente para você entender como se deu o surgimento da língua portuguesa, as diferenças existentes entre a nossa língua e a língua de Portugal. São traços aí que vocês vão encontrar nessa leitura. Nós vamos ver que Hilário e Basso, eles vão tipificar essa variação. Eles vão dizer assim, olha, as variações linguísticas, elas possuem alguns tipos. São eles: diacrônica, diatópica, diastrática e diamésica. Vejam aí que eles dão 4 tipos. E aí vem Marcos Banho e diz o seguinte, olha, tem também essa daqui, vamos estudá-la, que é a diafásica. Então, ao todo, nós vamos estudar aí 5 tipos de variações, tá? Então, primeiro vai ser a variação diacrônica. Tem todo esse texto ilustrando o que é a variação diacrônica, mas é muito fácil. Pensa assim, se a língua ela é mutável, se a língua ela se transforma, eu vou dizer que a cada dia palavras estão deixando de existir e palavras estão nascendo, não é verdade? Com isso, a variação diacrônica, ela é aquela que estuda a variação linguística conforme o tempo vai passando. Diacrônico, através do tempo. Então, vamos supor, antigamente, talvez sua avó, seu avô, seu bisavô, quando foi lá conquistar o coração, né, do amado ou da amada, soltou lá o seguinte: meu pãozinho, meu chuchuzinho, meu docinho de coco. Veja, você aí percebe que eles usaram cantadas, digamos assim, usando alimentos, né? São coisas que talvez nós, ou até mesmo os adolescentes, os jovens aí, eles não usam mais. Eles não vão usar, até porque quem utilizar hoje em dia vai ser taxado, né? Nossa, que cantada mais antiga, né? A moda agora é chamar de crush. Não tem mais negócio de pãozinho. Me chame de crush, me chame de bebê, ainda não me chame de meu nego, né? Gustavo Lima vai e faz isso daí, falando de meu nego e de bebê, né? Bom dia, meu bebê. Enfim, são variações, são exemplos de variações diacrônicas. Veja, antigamente eu me referia à pessoa amada de uma maneira. Hoje eu já falo de outra. Mozão, mozinha, amor, ouvida. Nós temos aí diferentes formas, né, de hoje nos referirmos a essas pessoas que nós amamos. E aí, dentro dessa perspectiva, variação diacrônica vai abordar justamente isso, tá? Essa questão de você ter o estudo da língua voltado para o passado tempo. Gente, quando vocês fossem ensinar aos alunos, vocês podem sim dizer que é variação diacrônica, mas o aluno vai achar isso difícil.
Então você pode facilitar e dizer para ele, olha gente, hoje nós vamos estudar a variação diacrônica. Aí ele vai dizer, quê? Não, variação diacrônica é a variação histórica. Então você pode tratar a variação diacrônica como a variação histórica. Por exemplo, antigamente se escrevia farmácia com PH, Felipe com PH. Hoje em dia escrevemos com F, né? Então é uma variação histórica. E se é histórica, é algo que foi mudando através do tempo. Se mudou através do tempo, variação diacrônica. O segundo tipo de variação é a variação diatópica. Essa daqui talvez seja mais conhecida tanto pelos alunos quanto até por nós. Por exemplo, eu não dei o exemplo da macaxeira, né? Quando eu falava da macaxeira, eu disse assim, ó, todo mundo quando vai ensinar variações linguísticas, dá um exemplo da macaxeira e da mandioca. Isso se dá porque uma palavra ela pode mudar de uma região para outra. A variação diatópica vai tratar justamente disso. Pense comigo. Enquanto a variação anterior, né, a diacrônica, abordava através do tempo, o estudo das variações através do tempo, essa daqui vai se dar através dos lugares. Então eu vou ter modos diferentes de falar a partir de um lugar para o outro. Então, gente, nesse sentido, o que é que nós vamos enxergar aí? Que, por exemplo, essas falas elas podem variar de países, elas podem variar de regiões, de estados, ou do ambiente rural para o ambiente urbano. Isso é muito comum, né? Principalmente lá em Turma da Mônica, quando nós temos o Chico Bento. Chico Bento com sua fala matuta e todos os outros lá com a fala urbana, né? As outras personagens. Então eu trago um exemplo aqui para vocês de algumas expressões faladas em Portugal, no português europeu, e outras no português do Brasil. Então, se tiver PE, a gente vai entender como português europeu, tá? No material que vocês vão receber, vai estar tudo isso bem na íntegra, né? Maior, digamos assim. Vai ter lá o hipertexto. Então, lá em Portugal, talvez, eles falem teimoso feito um burro. Aqui, para essa expressão, nós usaríamos teimoso como uma mula. Ou ainda, teimoso que nem a mulher do piolho. Eu não conhecia essa expressão, tá? Mas se vocês já conhecem, depois contem para mim. Vejam só aí, ó. Para uma pessoa que é tagarela, então vejam, falar como uma gralha, português europeu. Entre o europeu e o português brasileiro, é comum se utilizar falar pelos cotovelos e ainda falar mais que o homem da cobra. Essas duas aqui eu dei risada porque eu conheci e já ouvi algumas expressões mesmo sobre, tá? Comprar a troco de reza, comprar por uma pechincha na banca das almas, comprar por uma mixaria ou ninharia. É aquela velha coisa, né? Quem não pechincha não tem o desconto que merece. Então, vamos pechinchar assim, tá certo? Vejam lá. Chover a pote, chover a cântaro, chover canivete. São diferentes aí, de um lugar para o outro. Veja aí, quando eu quero dizer, ó, feio, falar que a pessoa é feia, né? Feio como os trovões, feio de doer, feio como a mulher da guarda. São variações de região para região, no caso aqui de um português para o outro, né? Porque vocês sabem que não é só no Brasil que nós falamos o português. Então, ó, tem aí, tá, mais algumas expressões, eu não vou ler todas porque vocês têm isso no material, mas são exemplos desse tipo de variação, tranquilo? E aí dentro desse conceito de variação diatópica,
ela vai entrar e relembrar muito dessa questão dos níveis morfológicos, dos níveis sintáticos, semânticos, fonéticos. Então vejam aí, a variação diatópica quando ela for analisada dentro do léxico, que é quando eu tenho diferentes palavras que dizem a mesma coisa. Olha o exemplo lá, fruta do conde é igual a pinha, macaxeira, mandioca. Por exemplo, em alguns lugares se fala pão francês, em outros carioquinha, em outros cacetinho, em outros, que é o meu caso, pão de sal. Eu sempre fui à padaria pedir pão de sal, tá? Veja que aí, ó, foi mudando as palavras, mas a gente estava desejando o quê? O pão. O pão era o objeto do consumo aí, tá? Aspectos idiomáticos vão estar ligados às expressões específicas de cada região. Por exemplo, eles podem até copiar, mas ninguém vai falar um eita como nós falamos, um oxente como nós falamos, um vixe Maria como nós falamos. São expressões idiomáticas de cada região, tá? Nós vamos ter aspectos fonéticos fonológicos também. Então, lá em Recife, por exemplo, mas eles vão chiar, né? Vai ter esse chiado. No Rio de Janeiro também vai ter esse chiado. Eu estou chiando muito, né? Mas é o aparelho, ele me incomoda demais nesse sentido. Não achem que eu vim do Rio de Janeiro não, tá? Porque as pessoas têm essa mania de dizer, ó, fulano foi para São Paulo, quando voltou de São Paulo, voltou aí todo paulistinha, todo do Rio de Janeiro, todo carioquinha, chiando, falando porteira, portão. Então vejam aí, aspectos fonéticos ou fonológicos vão estar dentro das formas de falar uma mesma palavra, só que em diferentes regiões. O mais pode ser, né, dito como mais, com esse som de Z no final, ou mais, com esse chiado. Vamos, vamos e ramo. Ramali. Aspectos morfossintáticos. Eles vão apresentar modos diferentes dentro das construções que você for utilizar uma determinada palavra. Por exemplo, quando nós usamos o tu e o você, eu sei que quando eu usar o tu, o correto é dizer tu vens, né? Alceu já canta pra gente. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Acho que quebrou tudo aí na casa de vocês, né? Mas relevem essa parte. Veja que ele conjuga bem direitinho como a gramática diz. Agora, eu posso ter em um outro lugar alguém que vai dizer assim: tu vem, eu já escuto os teus sinais. Ou dizer, você vem. E vamos ser bem sinceros, né? O tu, ele já vem deixando de ser utilizado muito por muitas pessoas. Ele é mais característico aí dentro da escrita, mas até na escrita ele já perdeu assim um prestígio que ele tinha maior, tá? Quando você vê alguém usando tu, você até fica assim, eita, aquele ali é estudado, né? E talvez seja até uma forma preconceituosa da gente enxergar as pessoas, né? Já a gente vai falar sobre isso. Falando de variação diastrática, então, além das diferenças de uso no português falado do ponto de vista temporal, variação diacrônica, e do ponto de vista geográfico, variação diatópica, que são ricas e variadas, conforme vimos, outra importante diferença é a que se verifica entre a fala das camadas mais escolarizadas da população e as camadas menos escolarizadas. No caso brasileiro, especificamente, notamos que essa diferença também apresenta um aspecto socioeconômico. As camadas mais escolarizadas são também as mais ricas, e as menos escolarizadas, por sua vez, são as mais pobres dentre a população brasileira. Eu quis ler isso daqui porque eu achei um parágrafo bem crítico, né? E ele realmente é. Esse tipo de variação, a diastrática, ela vai se tratar do extrato social, vamos dizer assim. Vai falar muito da questão
do nível de instrução do falante. Então, vai ser aqui que nós vamos ver as situações de grupo. Por exemplo, grupo de jovens, eles vão falar usando gírias. Grupo de idosos não vão conhecer, por exemplo, se eu quero dizer lá, olha, vó, ontem à noite eu fiquei com Mariazinha. Oxente, menino, tu ficou aonde? Na rua, ficou sentado, entendendo que você ficou de lugar e não que ficou de beijar, de namorar, né? É uma variação aí de grupo. Então, a variação diastrática, ela vai tratar dessa relação dos grupos sociais. É aqui que vai aparecer a questão dos jargões. Então, por exemplo, o médico vai falar a linguagem médica, a linguagem técnica. Enfermeiros, advogados, professores vão tentar falar, digamos assim, bem. Então, cada grupo vai se comunicar usando as suas próprias expressões, tranquilo? E aí é notório que, por exemplo, nesse tipo de variação, fica bem perceptível, a questão da diferença entre as classes, né? Entre as classes, das diferenças sociais. Nós vamos ter aí que, quando uma pessoa geralmente é rica, ela parece que fala melhor a língua. E, infelizmente, a gente vê que realmente isso tem um sentido maior porque eles tiveram dinheiro para investir na educação dos filhos, comprando livro desde pequeno. E aí tem todo um contexto, né? Mas é ruim quando você para pensar que as pessoas elas usam de preconceito com aquele falante de uma faixa social mais baixa. Porque o menino falou bicicleta, ele foi julgado a aula todinha. Aquele menino é burro, aquele menino não sabe falar direito. Nossa, mãe, fulano de tal falou bicicleta, olha. Então, nós vamos ter aí, talvez, nesse tipo de variação, a presença bem marcante assim, de se perceber a questão do preconceito linguístico. E nesse tipo de variação, assim como as demais que a gente viu, ela também vai ter aí algumas diferenças no nível fonético, no nível morfológico e no nível sintático. Vamos analisar um exemplo de cada. No nível fonético, por exemplo, quando a gente vê aí a queda ou nasalização da vogal átona inicial. Então, ao invés de dizer excelência, alguém falar excelência. Então, pode ter, né? Figo, fígado, cisso, cícero. Você vê aí, né? Essa perca de fonemas, tá? Vamos ver a questão morfológica. Por exemplo, quando eu vou conjugar o verbo cantar, nós cantemos, né? Nós cantamos e cantemos. Nós cantamos. O primeiro caso vai ser uma variação que ela não vai ter tanto prestígio, digamos assim, enquanto que a outra é de uma classe social que tenha prestígio. Então, eu acho assim, um tanto preconceituoso mesmo, entende? Veja só, alguns autores, eu teço uma crítica pessoal, tá? Alguns autores pode perceber, quando você conversa com a pessoa, é aceitável que ela erre, que ela engula fonemas, que ela mude a ordem das coisas. Só que quando vão tratar, fala do matuto, do nordestino, do matuto, do sertanejo, as pessoas elas fazem o quê? Elas exageram na escrita, como se eles falassem errado o tempo todo. E nós já vimos que Banho diz que não, que ninguém fala errado. Se você me entende, você não fala errado, né? No nível sintático, por exemplo, uso de dupla negação. Ninguém não sabia de nada. Ninguém sabia de nada. Veja, se eu falo ninguém não sabia de nada, eu já estou aí usando uma dupla negação. Por quê? Ninguém já quer dizer não, né? E aí eu usei lá, ninguém e não. A casa que eu morei nela, acrescentando aí já termos de mesmo sentido. Eu vi ele, eu o vi. São bem comuns dentro
desse tipo de variação. Aí eu trago então um exemplo para mostrar isso que eu falei a vocês. Olha só, uma pesquisadora virou para o menino e disse o seguinte: você quer contar como os policiais mataram o Adalto? Aí o menino vai e responde: não estava dormindo lá em casa, às 3 horas da manhã, e os PM chegaram, deu um tiro na porta, pegou na perna do fulano, aí em seguida eles arrebentou a porta. Aí deu outro tiro, pegou na cabeça do Adalto, eles viram que tinha acertado o Adalto, falaram: vamos sair fora, que acertou o menino aqui. Então, olha só aí, né, essa diferença de quem, digamos assim, é de uma classe superior para alguém que vem de uma classe mais inferior àquela. Você vai ver essa diferença na linguagem, mas olha que é muito exagerado na escrita, né? Só que em alguns fatos, realmente, a escrita representa a oralidade, mas tem autor que faz coisas demais. É uma crítica minha mesmo, tá? Na variação diamésica, Banho ele vai dizer que, por exemplo, é diferente às vezes algumas coisas da língua falada para a língua escrita, principalmente nos meios de comunicação. Tem gente que escreve algumas coisas erradas, né? E aí quando a gente vai para a escrita, realmente tem que obedecer a norma padrão. Então nós temos aqui, por exemplo, que de um gênero textual, eu quero fazer um cartaz, uma propaganda. Às vezes você vai ter o seu aluno escrevendo do mesmo jeito que ele fala. É aí que você vai orientá-lo, você não vai puni-lo, você vai dizer: olha, eu sei que na oralidade nós falamos assim, mas a norma padrão vai pedir para a gente escrever assim. Então são duas formas de se escrever. Vamos escrever dessa maneira, aí ele vai escrever dessa forma que a gramática pede. Então, veja, um exemplo desse tipo de variação diamésica. Errar é humano. E aí a gente ri, né? Porque você vê ali a questão do erro, né? Humano sem H e errar que não tem H com o H, né? Então, nessa variação diamésica, vai ser essa questão de expressões que são usadas na oralidade vão aparecer na língua escrita, certo? Eles trazem aí essa noção de língua falada e língua escrita para sinalizar essa questão de que, por exemplo, entre aspas, né, eles colocaram, para sinalizar essa noção de que a língua é uma só, tá? Então, eu vou dizer que tem tipos de se dizer a língua, de se usar a língua, falada ou escrita, mas a língua é uma só, certo? Aqui a gente tem a variação diafásica proposta por Banho. Banho ele vai dizer assim, que nós temos o poder de nos monitorarmos. Então, você vai usar individualmente um tipo de linguagem em determinadas situações. Ele vai dizer o seguinte, por variação diafásica, devemos entender a noção de variação estilística. Isto é, o uso diferenciado que cada indivíduo faz da língua de acordo com o grau de monitoramento a que se submete ao longo do seu comportamento verbal, em diversos contextos interacionais. Então, em alguns momentos, eu vou usar uma linguagem mais informal, em outros eu vou usar uma linguagem mais formal. Olha só nessa charge. Eu vi um candidato dizendo que se ganhar as eleições, a gente nunca mais vai ver roubalheira no dinheiro público. Virgem Maria, Zé, será que ele vai ter coragem de furar nosso zóio? Veja que tanto ela entende errado, quanto também ela fala aí diferente dele. E eles estão na mesma região. Você percebe pelos traços pelos fenotipos deles, né? Vejam aí, a questão da roupa, da aparência. Então, eles estão na mesma região, só que cada um escolheu um tipo de fala para usar no discurso aí presente, tá? E a gente chega ao fim da nossa aula falando desse tema que é muito importante, principalmente nós, enquanto professores de língua portuguesa,
estarmos militando mesmo, certo? Para combater essas práticas. Tem gente que faz questão de corrigir as pessoas e tem gente que tem medo de falar por conta disso, porque as pessoas a todo tempo estão ali punindo elas, estão ali dizendo, olha, não fala assim não, fala assim, ó, não é desse jeito não, é assim. E a gente não tem que fazer isso. Nós não precisamos estar aí sempre corrigindo as pessoas, nada disso, até porque você vai constranger essa pessoa, tá? E nós não queremos esse tipo de coisa, principalmente quando é o nosso aluno. Como é que o meu aluno vem falar para mim, e eu vou para lá e viro para ele todo arrogante, diz, menino, fala correto, você está falando tudo errado, não é assim. Não, não pode ser assim. Não devemos tratar o nosso aluno assim. Porque se a gente faz isso, nós vamos frustrá-lo. E isso vai interromper o seu processo, tá, de aprendizado. Aí aqui a gente tem o exemplo do livro que nós já trabalhamos em leitura e produção textual, Preconceito Linguístico, de Marcos Banho. Inclusive, eu enviei o livro para vocês e eu sonho que vocês já tenham lido o livro completo, né? Já é para ter lido, porque na época a gente só trabalhou a questão dos preconceitos. Agora não, vocês já podem lê-lo completamente aí. Então, dentro dessa perspectiva do preconceito linguístico, o autor desse texto, falando de sociolinguística, ele escreve o seguinte: infelizmente, no português brasileiro, como em outras línguas contemporâneas, a atitude negativa em relação à variação linguística também tem se traduzido em preconceito social contra as pessoas que não falam corretamente. Quase invariavelmente, as diferenças linguísticas são atribuídas à falta de estudo, que realmente é um fator importante, mas não absoluto. Falta de inteligência, o que é um completo absurdo. Peculiaridades étnicas, para mim fazer, seria língua de índio e a origem regional, fala de Matuto, entre outros fatores. Esses preconceitos obscurecem a realidade de que a língua toda varia, e não só a língua falada pelas classes menos favorecidas. A variação não é privilégio de pobres, analfabetos, matutos e favelados, mas é um traço dos usos linguísticos de falantes de todas as classes sociais. Todos os níveis de escolaridade, moradores da cidade e do campo, residentes de condomínios fechados e das favelas. Reconhecer e avaliar adequadamente a variação, portanto, é um caminho seguro para o combate ao preconceito linguístico, que deveria ser uma responsabilidade de todos os brasileiros, assim como todos concordam em combater as demais formas do problema. Então aqui a gente tem uma crítica bem latente a essa questão de não sermos preconceituosos linguísticos e, pelo contrário, combater esse preconceito, evitar constranger as pessoas, evitar corrigir as pessoas. Por quê? Se a língua ela passa por mudança, se a língua ela tem aí suas diferentes variações, então por que é que eu não vou aceitar essas variações? Eu não posso julgar as pessoas, seja em qualquer coisa que essa pessoa ela se submeter, né? Seja religião, seja cultura, seja sexualidade, nada disso, né? E quando falamos de linguagem, principalmente, porque nós vamos aí estar punindo os falantes da nossa língua portuguesa, e todos nós falamos a mesma língua, só usamos variações distintas. Pessoal, meu muito obrigado, tá? Estou muito feliz em poder entrar em contato com vocês novamente. A gente vai encerrar a nossa aula por aqui. Eu espero que eu tenha contribuído mais um pouquinho nessa formação de vocês. E qualquer coisa, vocês já sabem onde me encontrar, né? A gente conversa, tira dúvida e logo mais nós vamos ter também o nosso encontro. Então, fiquem com Deus, tudo de bom na vida de vocês, na família de vocês e não esqueçam de se cuidar, tá bom? Todo mundo se cuidando, um abraço, mesmo que virtual. Tchau, tchau, cheiro no coração de cada um.